novos padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todo mundo? É um prazer muito grande estar de novo aqui com vocês em mais uma entrevista do Dose de Prosa com Jair Berlobe. Vocês percebem, vocês que acompanham o meu programa, que a gente traz pessoas importantíssimas do mercado, pessoas com quem eu tive o privilégio de viver algum momento na história minha, na história da rede, na história do associativismo. Então são sempre pessoas super importantes para mim. E hoje não vai ser diferente, hoje eu vou fazer uma entrevista dupla. Duas pessoas vão estar aqui comigo, pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu respeito muito pelo trabalho deles, temos uma boa amizade de longa data. Se juntar os dois, nós temos aí uns 50 anos de mercado. Não era nem nascido já, mas então eu quero apresentar para vocês Luiz Bernardo e Manuel, amigos de velha data. Sejam bem-vindos aqui, meninos. Deixa uma mensagem inicial. Prazer para nós estar aqui, gente. É um prazer imensurável estar aqui hoje, esse convite. A gente dividindo um pouco, dividindo esse parceirão de vida aqui também. Né? A gente é muito grato pelo convite, para a gente contar nossas histórias, né, Jair? Não pode morrer, né? Vamos falar mal da vida dos outros à vontade aqui, tá bom? Vamos falar discretamente. Discretamente. Tá bem? Tá bom? Se for falar mal, é muito programa. Não colocar nome, a gente colocar o A, o B. Vocês terem uma ideia, pessoal, do tempo que eu conheço esses meninos, eu era garoto, era mocinho quando conheci os dois. É isso, gente? Foi? É isso. Nossa, é verdade, né, Jair? Cabelinho preto na época, né? Não tinha a barba, não tinha barba branca, né, Jair? Agora tem cabelo branco também. E é muita história boa, né, Jair? Muito tempo. Com certeza eu não era mocinho, né? Mas é muito bom a gente... Eu gosto disso, né? O programa nosso de entrevista não fala de mercado, não fala de números, mas a gente conta histórias. E as histórias boas a gente gosta de contar. Eu tenho um prazer imenso em contar as histórias boas, o que aconteceu e tudo mais. E a gente fala, já assim, a gente que tem a oportunidade de conhecer o Brasil todo, né, Luizão? E a gente leva muita experiência do que você passou pra gente, a gente acaba distribuindo isso no Brasil, né, Luizão? Como referência mesmo, porque você sempre foi referência pra gente, quando se fala em associativismo, quando fala em liderança, quando fala em equipe. Então, né, Luiz, é um prazer mesmo. É respeito, né, Jair? A história bem feita, né? Quando você tem índole, tem credibilidade, fica gostoso, né? Você é referenciado, né? Então, o seu Jair hoje tem um nome, né? É quase uma marca, né? Na verdade, o seu nome é Rede Total, né, Jair? O seu Jair da Rede Total. Jair da Rede Total. Gostando de ouvir isso e gravando, viu? Vou pedir aumento de Tá salário. gravando? Tá gravando? Eu achei que era só tempo. Pedir aumento de salário. É isso aí. Obrigado pela força, viu? Não, merecido. Menino, vocês estão no segmento, passaram por algumas casas importantíssimas. Conta para nós rapidamente qual que foi a sequência de cada um de vocês. De onde começaram, por onde passaram, onde estão agora. Fala para nós, por favor. Posso começar, Manuel? Claro. Posso. Poxa, Jair, eu tive o prazer de iniciar minha parte profissional com o meu pai, né? Meu pai, antes de falecer, eu trabalhei com meu pai desde os 11 anos de idade, né? Então, aquele trabalho doméstico, né? Meu pai tinha a empresa dele e eu ajudava ele. E aí depois, meu pai faleceu e eu tive que cuidar da família, né? Tive que seguir meu rumo, né, Jair? Aí eu tive que escalar sozinho, eu e Deus, né? E aí, quando as coisas começaram a acontecer, né? Foi muito positivo isso para mim como profissional, né? Trabalhei na Ambev um tempo, né? Trabalhei na CVC um tempo. Depois, quando eu conheci a indústria farmacêutica, né? Minha primeira indústria foi a Eurofarma, né? Uma casa sensacional. Fiquei um bom tempo lá, foi quando eu conheci o Manuel.
né, que é uma casa assim, fantástica, né, te dá uma visão, abertura de porta, né, pessoas maravilhosas, uma gestão muito boa de trabalho. E fui convidado, depois da Eurofarma, para ir para a Ipera, né, para a Neoquímica. Né? Era Hipermarcas na época ainda, né, Sérgio? E quando eu fui convidado, né, para vir para a Neoquímica, eu segui um caminho um pouco maior, fiquei quase 10 anos na Neoquímica. Né? E as oportunidades vão aparecendo, né? Vai aparecendo e a gente vai buscando também inovação, buscando crescimento, né, senhor? Quando eu vim, né, para a 2F, para assumir a diretoria comercial aqui, para a gente fazer terceirização de produtos, né, na parte de suplementação. Então, eu fiquei um grande tempo da minha vida na parte de medicamento e hoje, né, eu vivo, né, meu dia a dia na parte de suplementação. E aí consegui aqui, né, ter a honra, né, das pessoas que a gente gosta, confia, né, tá junto de novo, né? Então a gente separou um tempo, né, mano? Sim. E aí depois agora aqui a gente se reencontra na mesma empresa hoje. Então, uma pergunta, o Manuel vai falar da vida dele, mas vocês dois trabalharam na Eurofarma, trabalharam no mesmo período juntos ou não foi no mesmo período, Manuel? Não foi, senhor Jair. O Luiz vem depois, né? Depois que eu saio da Eurofarma e vou para a Biolab, o Luizão entra na Eurofarma. Mas a gente sempre foi do mercado, né, João? Então ele estava sempre em contato, trocando as experiências, sempre houve essa união de equipe, né? Eu falo assim que a Eurofarma foi uma casa que acabou dando sobrenome pra gente também, né? Então era o Manuelzinho do Eurofarma, era o Luizão do Eurofarma, então a gente acabava se encontrando e se falando no mercado, mas ele foi tempo assim, eu saí da Eurofarma, aí logo em seguida o Luiz entrou e seguiu a carreira lá. E os dois de Bauru, você já viu? E os dois de Bauru. Terra do Pelé, hein? Exatamente. Tem o Manuel, tem o Luizão, tem o Pelé, tem a Palmeirinha, tem o Guida Biolá, tem muita gente de Bauru boa. Gente boa. E o Manuel, qual foi a trajetória? Você teve indústria, teve distribuição, teve... Eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 3 anos de idade, ajudando minha mãe a entregar salgadinho nos bares lá da região de Bauru, né? E graças a Deus tive a oportunidade de conhecer um empresário lá, que tinha um posto de combustível lá em Bauru, Jama. no posto Jama, que me deu a oportunidade de trabalhar no caixa do posto. E aí minha carreira começa ali, porque na época nós tínhamos lá a Nestlé que abastecia no posto. E eu sempre, né, procurando algo mais, e o supervisor falou assim, eu vou dar uma oportunidade para você participar da entrevista, mas eu sei que você não vai passar. Aquelas coisas mais ou menos assim, né, Já te motivou. Já me motivou bem. Caramba. E aí, gente, de uma entrevista de 50 pessoas, eu entrei para a Nestlé. Ali eu começo minha carreira profissional. Então, eu comecei na Nestlé, fiquei 3 anos na Nestlé. Depois fui para a Schering Plough, que nem existe mais, né? Foi quando eu conheci o Pasqualino, né? Que era o gerente comercial na época da Schering Plough. Depois da Schering Plough eu fui para a Eurofarma. A Eurofarma começa a minha carreira. Fiquei lá quase 7 anos, né? Aí foi Eurofarma, Biolab. Biolab eu fui para Boehringer, né? Boehringer, depois União Química, onde eu fiquei também quase 9 anos na União Química, né, trabalhando. Aí eu saí do laboratório, fui para a distribuição, fui trabalhar no medicamental, conhecer um pouquinho o outro lado da história, né? Porque é a história que ninguém quer contar pra gente, né? Que está na indústria. Aí eu fui para medicamental, fiquei lá 2 anos como gerente regional, fazendo, né, todo o Sudeste quase. De lá eu fui para a Herbamed, foi a minha primeira empresa de nutracêutico. Depois fui para Andorinha, assumi a diretoria comercial, foi quando o Luiz me fez o convite para assumir esse filho dele, que é a Domina Pharma, né? Que é onde a gente começa a trabalhar com todas as marcas que a 2F tinha embaixo do guarda-chuva. A gente vem para poder administrar o Brasil, montar uma equipe, né? Equipe comercial, a equipe de venda. Então hoje a gente conta com uma equipe de 100 pessoas na Domina Pharma aí. Uma estrutura que começou já grande. Rapaz, eu estou fazendo as contas aqui, você deve ter começado a trabalhar com 10 anos de idade. Eu comecei com 13 na carteira, mas trabalhando com 10, ó, já estava. Tanta empresa, tanto tempo. Aí, pois é, Gê. Isso é bom demais. É muito bom. Se está bem assim no mercado é porque tem respeito, porque só faz sucesso quem é respeitado. E né? porque a gente tem amigo bom, Gê. Amigo bom. Diz para mim, cara, vocês dois são hoje na Domina, né? Não é Domina, é Domina Pharma. Domina Pharma.
como é que é o trabalho de vocês, como é que é a hierarquia e como é que a empresa domina? Ela está no mercado não tanto tempo, né? Porque pelo menos está aqui aparecendo assim com vocês. Na verdade, conta um pouco para nós como é que são isso. Como que aconteceu a Domina, né? A mãe, o guarda-chuva mãe nossa é a 2F, né? Esse é o nome da fábrica, né? E a 2F, a gente tinha muitas marcas no mercado, né? Então eu tinha na Medicamental um pouco de produto, algumas marcas, na Dislab e assim no Brasil todo. E a gente olhou, a gente começou a olhar e falou, puxa vida, tá tudo, né, alocado em alguns lugares, mas a gente não tem de fato o poder dessas marcas que são boas na nossa mão. E quando a gente falou, vamos criar uma empresa para ter a demanda na nossa mão. Né? A gente usa o distribuidor, a gente não tem distribuição própria, a gente usa a distribuição para fazer esse trabalho, essa ajuda para a gente, e aí a gente resolveu montar uma equipe. O que nós fizemos, Jair? A gente primeiro pegou esse portfólio, né? Colocou dentro de uma caixinha, né? A gente montou uma hold, colocou dentro dessa caixinha, e aí depois a gente começou a buscar profissionais de mercado para ajudar a gente a fazer esse trabalho. Foi quando o Manuel veio, né, para a Domina, né, e aí começou a montar o time dele. Então hoje, na parte de diretoria comercial, na parte da Domina, hoje é o Ricardo Melo, você deve conhecer o Ricardinho, trabalhou na Aerofarma também, o Ricardinho está com a gente na parte da diretoria comercial da Domina. E abaixo do Ricardo tem os gerentes nacionais, né? Então o Manuel é o gerente nacional, né? E o Manuel tem a equipe gerencial dele, abaixo dele, que aí vem os vendedores, que são a parte que atende as farmácias. Então, com uma estrutura bacana, também com compliance, também com diretoria de trade, de marketing, né? Um parque fabril nosso super bacana, e a gente também correndo atrás de tudo para chancelar toda a qualidade, né, Jair? BPF, hoje a fábrica tem o FDA, né? Que é legal, né? E chancela a qualidade dos produtos, né? Então, na parte da Domina foi um pouco assim. E tem a 2F, que a 2F a gente é especializado em fazer marca própria. Então, a marca própria da Rede Total, né? A 2F vai fazer, né? E aí a gente aí tem um leque de SKUs, um portfólio imenso para sugerir e trazer tecnologia e blindagem para o negócio de vocês. É a parte importante da marca própria, né? Blindar o negócio de vocês. Exatamente. Uma coisa muito forte, Jair, que a gente fala, que o mercado, quando vê a Domina, né, a Domina Pharma, eles acham que a gente é somente uma empresa de suplemento, de vitamina. Nós não somos uma empresa só de vitamina, nós somos uma empresa de produtos OTC, produto MIP, produto que o mercado, que hoje é o que mais cresce no varejo. Né, mais cresce, é. Então, assim, dá um exemplo. Teve essa crise agora de falta do produto hidratante oral, né, do soro. Nós tínhamos, e a gente conseguiu cobrir mais de 4 mil pontos de venda abastecendo o mercado desse hidratante, no produto OTC. Né? Então é um trabalho diferenciado que a Domina Pharma se propõe a fazer. Nós também temos vitaminas, mas nós somos uma empresa de OTC. A vitamina, né, ela foi o que puxou a gente, né? Só que a gente foi também diversificando, né, Jair? Então você pega o hidratante, o soro hidratante, a acetilcisteína, né? A gente tem produtos para o estômago, né, antiácido, né? E aí assim vai, né? Aí vai aquele mundo de vitamina. Porque a RDC permite que a gente faça bastante junções também. O próprio xarope, né, Luiz? A linha de xarope. Nossa linha de inverno hoje é uma das maiores linhas de inverno que tem no mercado. Efervescente, então tem um leque maravilhoso que a gente conseguiu se especializar. É muito bom, rapaz. Eu fico feliz da vida de vocês, com certeza se dão muito bem, né? Com mesmo não tendo trabalhado junto. Trabalhar a gente precisa. Você está trabalhando num lugar que agrada, que você está feliz, é essencial. Ajuda demais com pessoas amigas e competentes. Aí sim. Se for só amigo, só não serve muito. Se for amigo competente, aí é o que precisa. Só amigo, vira só amigo para churrasco. Né? Amigo competente trabalha junto. Amigo competente trabalha junto. Quando é só amigo é churrasco. Quando é amigo competente, ele tem que trabalhar junto. Né? Deixa eu falar, vocês têm bastante tempo de mercado. Vocês com certeza já passaram por situações de todos os tipos, já enfrentaram problemas de toda a natureza. E se estão aqui hoje tão bem colocados é porque fizeram bem. Eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, qual foi o pior momento que vocês viveram nessa trajetória de trabalho? Quero saber individualmente de vocês. Pior momento, quer dizer, que você gostaria de não ter vivido, qual teria sido? Puxa,
essa é uma pergunta difícil de reflexão, né, senhor? De reflexão. O meu pior momento, senhor, foi de fusão, né? Na época de hipermarcas para Hypera, a gente tem a missão de fazer alguns desligamentos, né? Desligamentos em massa, né? Então, assim, como a gente gosta, né, mano, muito de gente, muito de pessoas, e a gente gosta tanto do ponto que a gente se preocupa de verdade, senhor, se a família está bem, está viajando, está comprando carro, então a gente quer o bem-estar. E quando vem um desligamento desse tipo em massa, né, que a empresa é preciso ser feito, né, isso me dói. Então, assim, os momentos mais difíceis que eu tive realmente foi esses desligamentos em massa, onde eu olhava aquela pessoa e sabia da necessidade, né, do emprego daquela pessoa. Mas eu te falo um negócio, Jair. Graças a Deus, ninguém que trabalhou comigo até hoje ficou desempregado. A gente sempre arrumou um jeitinho de ligar para os amigos, né? Bom, Manuel, cara, esse cara eu confio, pode colocar, está saindo por isso. Mas ninguém ficou desempregado. Esse foi os momentos difíceis da indústria farmacêutica, foi esse. E o Manuel, qual foi? Eu concordo com o Luiz, o Jair. Toda vez que a indústria, né, nos chama para fazer uma reestruturação, onde você tem que acabar diminuindo a equipe de campo, a equipe comercial, é muito difícil, porque você faz um laço de amizade, né? E aí você vê o quanto aquela pessoa contribuiu com a empresa, com você, e todo mundo vem crescendo. Quando a indústria vem e toma uma atitude que você tem que reduzir setores, né, isso é muito difícil. Eu falo assim, como o Luiz disse, né? O bom é que a gente tem um ciclo de amizade muito boa no mercado, né? Então você liga para um e fala, tá precisando de um gerente, tá precisando de um vendedor, tá precisando de um promotor, dá para encaixar. Então a gente se ajuda muito nisso, né? O pessoal fala até que o mercado ele é muito fechado, e realmente né, Luiz? O mercado é. Mas a gente consegue se ajudar muito um ao outro. Isso é muito bom, né? Mas se fosse falar assim, parte ruim de toda essa experiência de 29 anos de carreira, é quando você tem que demitir ou quando você tem que reestruturar uma equipe comercial. É muito doído. Eu concordo plenamente com vocês. Até 2019, tudo passava por mim na rede do Galeria Total, até 2019. Em 2021, em plena pandemia, nós desenvolvemos um projeto chamado Qualificar, que departamentalizou tudo, cada um faz o seu hoje. Então, eu sou conselheiro deliberativo. Por que eu estou contando isso? Eu sempre tive essa dificuldade, sempre tive esse incômodo. Se tinha coisa difícil de fazer, é dispensar pessoas. Vocês têm toda a razão. Também tem. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Esse foi o pior, mas é a melhor coisa que vocês passaram na vida de médico. Coisa que mais chamou a atenção, que mais deixou vocês alegres com o que aconteceu. Olha, aí é mais fácil, né? É gostoso de falar. Aí tem que escolher, né? Porque é um monte de coisa. Da minha parte, o que foi muito prazeroso é eu poder montar equipes do zero. Né? Eu consegui trazer pessoas para dentro da empresa que acreditavam no projeto. Né? Isso para mim foi maravilhoso, Jair. Assim, muito gratificante pelo histórico que a gente teve, né? De pessoas virem trabalhar conosco. De ter pessoas do gabarito do Ricardo, do Manuel, do Douglas, pessoas de competência muito grande no mercado, e ter aceitado o projeto. Até porque eles têm o poder de escolher as casas que eles querem trabalhar, né? E aceitaram trabalhar com a gente. Então, isso para mim foi um marco de muita alegria. Porque quando você está dentro de uma casa muito grande, né, de muito peso, tem muito facilitadores, né? Facilita bastante coisa. Quando você vai para uma casa, está começando um projeto, aí você precisa de gente boa. Porque essa pessoa que é boa, ela vai trazer a outra que é boa, e aí você constrói um time. Né? Porque nada funciona, né, senhor? Você imagina a Rede Total. Por que ela tem 28 anos? Porque ela tem uma história. Né? Porque ela cuida do colaborador dela. Né? Porque ela tem paixão, tem carinho. Né? Vocês se envolvem com isso. Né? E as empresas que se envolvem, elas têm sucesso, porque é gostoso de trabalhar. Né? É um astral bom, né? É um lugar leve, gostoso de trabalhar. Igual a gente passou aqui hoje nessa casa nova de vocês aqui, que está maravilhosa. Todo mundo feliz, né? Cheirinho de novo, né? Você vê o pessoal ali, né, com os móveis novos, cadeira nova, posição nova, tá todo mundo radiante. Isso transpira, né, no dia a dia nosso, e não tem como não vir coisa boa, não tem como não vir.
Manuel. E aí, são muitos momentos, né? São tantas emoções. São muitas emoções, Roberto Carlos, hein? São muitas emoções. É a emoção de quando você tem a oportunidade de promover um amigo para um cargo gerencial, que muitas vezes não tinha tanta experiência, mas você, né, você ajudou ele a chegar onde você queria que ele chegasse e ele muitas vezes não enxergava. É quando você vê algum empresário que abre uma farmácia com medo de abrir, ficar do mercado, você fala, cara, vamos juntos, sou seu parceiro. Aí você vê o cara abrir 1, 2, 3 farmácias. Então, assim, Jair, são muitos momentos. É ver a Rede Total, onde eu comecei a atender lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, como era, né, Jair? 20 e poucas lojas começando, 30 e poucas lojas começando, e hoje com 636. 634. 634 cidades. Olha isso, Jair. Isso é gratificante demais pra gente. Legal. Isso é uma coisa que a gente vê e fala, poxa, eu faço parte de um pedacinho dessa história. Cara, chamou a atenção essa resposta de vocês dois, o tanto que vocês cuidam do ser humano, a preocupação que vocês têm, cara. Eu acho fantástico quando, nesse mercado nosso, você pensa com o coração. É claro que a parte técnica tem que existir, mas quando você se dedica para as pessoas, o resultado aparece. Né? Eu fiquei muito feliz de ver vocês falando isso. Viu? Contratar, a gente contrata o caráter e a habilidade a gente treina. A gente faz. A gente treina, mas a pessoa tem que ser boa. É isso aí. Vamos lá, meninos. Com todo esse tempo, vocês viveram um mercado farmacêutico lá de trás. Hoje vocês vivem o mercado farmacêutico de 2024. Absolutamente diferente, 25 anos atrás, absurdamente diferente. Qual que é a maior diferença que vocês notam no mercado hoje? É que mais impactante que aconteceu? Começa o Manuel para nós. Eu acho que a agilidade da informação, né, mudou muito, né? Se a gente pegar 25 anos atrás, você demorava, você ia muito no tato, né? Hoje não, o nível de informação que tanto a indústria quanto a farmácia tem, é muito rico isso, né? Você vê farmácias, né, com porte menor com informação do que uma grande rede tem. Então, acho que isso do mercado é o que mudou muito, né? Mudou e mudou para melhor. A parte de layoutização dentro de uma farmácia, pega uma rede igual você chega numa farmácia, a padronização de todas as lojas, isso é muito legal. Né? O consumidor ele já entra, já olhando a bandeira, já sabe onde vai buscar. Então, acho que o mercado, as principais mudanças que eu vejo em relação ao tempo é isso, a agilidade na informação e a modernização da própria farmácia, né? Como um todo. Muito bem. Luizão, qual é a tua visão? O mercado farmacêutico ele exige muito, né? A gente tem hoje a entrega mais rápida, né, dos negócios, né? Em 24 horas no máximo, os pedidos chegam na farmácia. Você tem hoje dentro das farmácias um gerenciamento de categoria, né, que é maravilhoso, como o Manuel falou, né? Está tudo muito bem alocado, informação rápida. Né? Hoje a indústria farmacêutica ela consegue direcionar. Tem ferramentas aí fantásticas, né? O Zap IQ, né? O próprio trabalho que o Edson faz dentro da Febrafar hoje, de direcionamento, o que vocês fazem para o dono da farmácia, para os sócios, o direcionamento que ele precisa, para onde ele vai chegar, então está tudo muito mastigado. Lá atrás não tinha, né, Jair? Né? Então lá atrás você tinha uma tributação mais favorável, né? Era muito mais amador, hoje não. Hoje tem direcionamento e se o associado da Rede Total hoje seguir os passos, né, Jair? Não tem como ele errar de verdade, né? Então hoje eu vejo assim, um mundo extremamente profissional, né? Para as farmácias, realmente com muita informação, onde o cara consegue minimizar qualquer tipo de erro. Olha, isso me faz lembrar quando nós começamos a rede, para você saber quanto uma farmácia vendia, você tinha que ligar para ela. Aí você tinha que torcer para ela saber quanto que ela vendia, porque não tinha nem computador. Mas aí, gente, nós contratamos o Samuel, que vocês conhecem bem, em julho, faz 2 anos. E o Samuel trouxe uma expertise, a gente tinha a visão de dentro para fora. Eu, por exemplo, que fui um dos fundadores. Mas o Samuel chegou com a visão de fora para dentro. E ele implantou, hoje nós temos 50 dashboards, 50 relatórios. Hoje nós temos a vida do Rede Total na palma da mão em tempo real. Olha que legal. Hoje tem isso, é um negócio fantástico. É claro que a Febrafar, por exemplo,
sempre foi nosso modelo. A Febrafar é importantíssima para nós. Tudo, quase tudo, a gente vai tirando dele. Se possível melhorar, melhora. Então vocês tocaram num assunto incrível mesmo. Mas eu acredito, agora eu quero fazer uma pergunta mais ou menos. E os proprietários de farmácia evoluíram na mesma velocidade, na mesma qualidade que hoje as farmácias têm? Ou o empresário que é dono dessas farmácias evoluíram? Ou nem todos? Hoje eu vejo assim, né? A grande rede, né? Onde ela tem uma estrutura de busca de informação, está tudo, né, mais alocado. Quem hoje não acompanha está saindo do mercado, né, Sérgio? Na verdade, o empresário que não acompanhou, ele não tem mais farmácia, né? A mudança tributária, a entrada da ST, principalmente no estado de São Paulo, ela chacoalhou muito isso, né? Tinha uma margem muito grande lá atrás e hoje, realmente, a conta tem que estar na ponta do papel, porque senão a pessoa realmente não consegue pagar os custos. Então, assim, quem não acompanhou, ou já saiu ou vai sair. Ou já foi ou ainda vai. Ou ainda vai. Eu acho que o profissionalismo do mercado levou isso, né, Gê? Não se cabe mais o dono de farmácia, agora é o empresário de farmácia. Ou ele se atualiza e acompanha o desenvolvimento, ou ele está fora. Isso é muito claro para a gente. A gente vê muita farmácia abrir, vê muita farmácia fechar. E quando você vai tentar identificar por que fechou, é pela falta do profissionalismo. Do cara ainda gestão, queria, né? Gestão ele queria manter... ele no balcão, né, quando dá tempo, a filha como farmacêutica, e é isso, né, a gente sabe que isso acaba, não cabe mais para o mercado. Ou ele entende que aquilo é um negócio, né, que tem que trazer lucro, ou ele não vai ficar no mercado mais. Aí uma outra pergunta para vocês. Febrafar está fazendo 24 anos de fundação. Sempre teve na frente, ou quase sempre, Edson Tamassia e José Abud Neto. Fala para mim, gente, que valor vocês dão para o associativismo, que valor vocês dão para o trabalho desses meninos aí? Qual a importância? Você foi a tarde inteira falando. A gente viu isso começar lá atrás, né, Jair? Eu tive a oportunidade de rodar o Brasil inteiro com o Edson, fazendo palestra, antes até da Febrafar começar. Né? Então, assim... O sonho do Edson sempre foi isso, né? A realização dele quando a gente estava dentro do carro viajando e ele falava, né? A gente falava, putz, esse cara, será que ele está bem, né? Ele falou assim, de chegar a 12 mil farmácias, 14 mil, quero montar uma organização que falta, eu quero dar para o empresário, para o dono de farmácia, que ele não tem hoje como comprar, que são as ferramentas. E hoje você vê tudo isso, né, realizado, executado. Eles são inspiração. Com maestria, né? Realizado tanto com maestria. Neto quanto o Edson são... Eu acho que foram tantas tentativas de erros e acertos, né? E isso que trouxe a vitória do Edson e do Neto, né? E o Edson, ele era balconista do Seu Menotti em Rio Preto. Olha isso. E olha o que o Edson fez. Agora, você sabe do fundo do coração? É que o Edson gosta de pessoas. E você vê ali dentro da Farmarques, da Febrafar, tanto que ele cuida, os detalhes, né? Não é da boca para fora. Porque da boca para fora é fácil fazer um plano estratégico, você colocar num papel. O papel aceita tudo, Excel, PowerPoint, fica lindo, senhor, mas é o dia a dia. Você vai ali dentro da Febrafar, da Farmarques, aí a hora que você começa a olhar, o Edson, para todo mundo, vai um dono de empresa, vai um diretor, um associado, né? O pessoal da limpeza da Farmarques, da Febrafar, ganha o chocolate dele do mesmo jeito. O carinho que ele tem com todo mundo, né? Então, e ele exige? Sim, senão se ele né, se não tivesse o pessoal para exigir e trazer resultado, não seria o que é. Mas ele cuida das pessoas que traz negócio para ele. E ele respeita todo mundo, né? E trouxe pessoas boas para trabalhar com ele. Trouxe o Chacon para contribuir, né? Tem o André, tem o Paulinho, tem o Ângelo. Eu acho que esse é o segredo, né? Pessoas. São as pessoas do time que ele montou. A Karen, que faz um trabalho fantástico na Febrafar. Então, assim, ele trouxe gente para... Ele montou um corpo ali de pessoas leais a ele, né? E que traz resultado, tem competência. Não é só lealdade, é competência também, senhor. É isso que eu falo, que a gente procura muito a Febrafar. Nós seguimos por esse caminho. Então, procuramos contratar pessoas de qualidade, como foi o Samuel, primeiro o Paulo Nascimento, que é nosso gerente, foi a primeira mudança. Depois veio o Reinaldo, depois veio o André, que cuida da Total Popular.
temos diretorias absolutamente comprometidas, nós estamos na 9ª presidência, o Júlio é nosso, que inovou ainda mais a gestão. Então, pessoas... A humildade do Júlio, as lojas tem coisa mais linda, aquele totem de atendimento médico, cara, assim, ele pensa futurista, né? E humilde. Humilde, simples, não tem... Não é sorte, é competência. Então, felizmente, nós temos esse privilégio. Além de ter 9 diretorias, 9 presidentes comprometidos, 9 diretorias comprometidas, hoje são fundamentais até para o nosso trabalho aqui. Hoje, nenhum diretor senta nem aqui nem na cooperativa. Lá tem um diretor executivo que é o Nando, aqui um diretor executivo que é o Samuel. Então, todo mundo é profissional e trabalha. O diretor vem, comanda, ajuda, mas não fica sentado. Então, o trabalho é profissional. É isso aí. Gente, eu vou falar do nosso momento aqui. A Rede Drogaria Total faz parte do Grupo Total. Rede Drogaria Total, Total Popular, Cooperativa, uma empresa de convênios está aqui dentro e logo, daqui a pouco, uma empresa de marcas próprias, que é a especialidade de vocês dominam. Então, vocês... deixa eu ver aqui, no dia 2024, dia 5 de setembro, para 28 anos, nós estamos fazendo 28 anos. O Manuel já conheceu a gente nessa época, né? Um pouquinho depois, nessa época, o Luiz veio um pouco depois. E hoje nós estamos com 634 farmácias, estamos em 319 cidades, temos uma cooperativa que já atende quase 40% da necessidade das nossas lojas. Vocês que nos acompanham há muito tempo, gente, vocês até falaram um pouco, mas inclusive estão hoje gravando, é a segunda entrevista que eu estou gravando aqui no prédio novo. Estou com uma visão bacana aqui. Então eu quero que vocês falem um pouco para nós do que vocês viram e do que vocês veem hoje. Vocês já falaram mais ou menos, eu quero que vocês falem detalhadamente o que vocês sentem hoje com essa mudança. Conta para nós. Posso começar ou você começa? Pode começar. Não pode falar até a tarde, não. Não. Assunto tem, viu? Profissionalismo, né? Acho que vocês se profissionalizaram demais e trazeram gente competente de nome, né? Você pega a vinda do Samuca, o Reinaldinho. Então, se vocês querem crescer, vocês precisam achar pessoas competentes para ajudar vocês, né? E deixar essas pessoas fazerem, errarem, né? Então, vocês estão sendo pessoas muito boas. Né? E vocês se blindaram também, né, Sujeito? Porque hoje você tem esse corpo aqui, com compliance, RH, tudo que uma grande empresa privada tem, vocês têm hoje aqui na cooperativa, tem a distribuição de vocês, né? E tem as pessoas que vão jogando as bolas para que o negócio aconteça. Então, acho que a parte profissional de vocês conseguiram assim escalar nos últimos 3 anos assim, com muita rapidez. Né? É por isso que 634 lojas hoje, a Rede Total em 2026, né, com certeza vai ter mais de 1.000 lojas, né? É o plano. Né? Com certeza vai ter mais de 1.000 lojas, né? E hoje a referência que vocês têm no mercado de competência, de seriedade, é uma chancela que vocês estão carregando hoje. Então, assim, é muito bonito de ver, já. Leotização de vocês, dá para ver de longe uma Rede Total, né? Então, assim, está muito bem feito o trabalho. Muito bom. O Luiz falando, senhor, me remeteu lá no Marquinhos, numa assembleia, lá atrás, o Marquinhos, diretor lá falando, e a gente via assim, o amor que existia ali, né, Jair? O amor de querer montar, de fazer a coisa acontecer, né? De acreditar naquele sonho do que é hoje, né? E aí eu fazendo essa lembrança do passado e o que é hoje, o que muda? Só acrescentou. Além de ter o amor à marca, né? Amor à realização, o profissionalismo que tem hoje, né? A gestão que existe hoje, o planejamento de execução que vocês têm hoje, não deixa nada a desejar para as grandes redes. Então, assim, o profissionalismo veio para juntar esse amor e essa dedicação que vocês sempre tiveram. Então, é isso que eu resumo. Vou dar um recado ali, ó. Diretores que estão nos assistindo, presidentes que trabalharam na nossa gestão, coordenadores de regionais que tanto ajudam a nossa na gestão aqui do Grupo Total, Nando da cooperativa,
Nossos colaboradores todos fantásticos, uma equipe de colaboradores totalmente entrosada, capacitada e comprometida. Então fica aqui, gente, para vocês todos, os nossos parabéns. Porque se eu estou falando é uma coisa, se tem 2 amigos de fora que nos conhecem há muito tempo, quando eles dizem, eu só tenho a parabenizá-los por isso tudo. Meninos, já em ritmo de encerramento. Agora quer falar do Nando? Não, eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu quero que você dê uma mensagem para quem está hoje individualizado no segmento, que não tem lugar nenhum, tem bandeira. O que você deixa de mensagem final para nós? Inclusive para essas lojas que não têm, que estão sozinhas. Pessoal, expanda, venha para a Rede Total, venha fazer parte desse grupo, o grupo de vencedores, grupo de pessoas que estão tão preocupados com o seu negócio quanto você deveria estar. Venha fazer parte da Rede Total. E o que eu deixo para a diretoria é meu agradecimento, né, por todo esse tempo fazer parte, poder ajudar, poder contribuir com todas as empresas que eu já passei e agora com a Domina Pharma também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Jair, se o empresário que está sozinho hoje quer ter futuro e ganhar tempo, ele tem que se associar. Vocês estão trazendo um pacote de ganho de tempo muito grande, que sozinho talvez não dê tempo ou não consiga. Eu acho que vocês trazem isso hoje, né? É muita tecnologia, muita informação embarcada num lugar só. Então, se eu tivesse uma farmácia hoje, não teria dúvida nenhuma que eu não seria um CNPJ independente, eu seria associado. Ganho total. Ganho total. Então, assim, não tem como ficar fora, né, Jair? É visibilidade, é apoio, é instrução, e isso ajuda. Porque o pequeno empresário, às vezes, ele não consegue enxergar que aqui dentro tem a solução do que ele está precisando. Então, ele não sofre. Então, é importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem está fora, hoje, deve estar sofrendo. O independente pequeno, eu não tenho dúvida. Muito bom, meninos. Gente, infelizmente, né, o nosso tempo é mais ou menos marcado para não cansar vocês. Mas foi um prazer imenso, Luiz, receber vocês aqui, cara. Deus te pague. Foi muito bom ter vocês comigo. Né? Valeu demais, viu? Obrigado. Até a próxima, pessoal. Gente, fica com Deus. Obrigado. E rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total.